A inveja é podridão dos ossos, diz Provérbios. Hoje eu quero continuar falando desse tema, baseado no Salmo 73, e mostrar como que muitas e muitas vezes você está para baixo, cabisbaixo, como que a inveja afeta você, como que ela é prejudicial e, como eu disse ontem, ela é uma dessas pragas silenciosas. Talvez seja como uma analogia aí, seria a energia elétrica. Você pode não ver, mas ela te mata. Bom dia, graça e paz. Privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Então vamos lá. Salmo 73. Qual é o contexto aqui? O salmista começa o seu salmo dizendo que ele quase caiu da fé. Por quê? Porque ele invejava a prosperidade dos homens maus. Ele diz então que a inveja tornou seu coração amargo. Verso 21. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava. Ele diz que o coração dele estava amargurado. Por quê? Porque ele sentia inveja dos ímpios. Ele sentia inveja dos homens ímpios. Quando você fica amargo por conta da inveja, primeiro, tudo que os outros fazem é diminuído. Tudo, 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 tudo. Aqui no caso, os homens eram de fato ímpios e deveriam ser mesmo diminuídos, mas muitas vezes na sua vida, por conta da inveja, você olha para os outros, pessoas que são boas, honestas e justas, pessoas que conquistaram coisas por mérito, e você nunca vê mérito. A inveja te torna amargo. Você está sempre diminuindo os feitos dos outros. Você se torna excessivamente crítico. Você acha que essas pessoas são apenas sortudas, que você é o melhor de todos, mas você só deu azar. Já reparou isso? Ah, eu nunca fui jogador porque no final eu dei azar. E eu sei, muitos são assim mesmo, porque de fato é necessário sorte, que a gente chama aí de Deus no controle de tudo, mas enfim. Mas essa questão de ficar sempre diminuindo os feitos dos outros, isso é muito ruim. Por quê? Porque toda pessoa que conquista qualquer coisa, toda pessoa que faz qualquer coisa que presta, ela aprende com os outros. Todo mundo é assim. A gente precisa ser humilde para aprender com os outros. Mas se você olha para os outros e inveja todo mundo, então você começa a diminuir os feitos dos outros. E aí você não tem um coração aberto para ouvir, para aprender, porque ninguém presta a não ser você mesmo. E é assim que você é assim que eu sou. A gente precisa de graça de Deus. A inveja é uma coisa tão demoníaca que a Bíblia fala que Saul, um demônio entrou nele no dia que o coração dele foi tomado pela inveja. Lembra o contexto? Saul era o rei em Israel e o povo estava cantando assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aí diz o texto, lá em 1 Samuel 18, que a partir daí, ó, daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. Saul, vamos ler como é que foi? Ó, 1 Samuel 18. 1 Samuel capítulo 18. Primeiro Samuel 18, 9. Opa, estou em 2 Samuel. 1 Samuel 18. Verso 8. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo, e disse: Eles atribuem 10 milhares a Davi e a mim somente milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. Que coisa! E aí, o que aconteceu? Ele jogou lança em Davi, tentou matar Davi, Davi teve que fugir. A vida de Davi se tornou um inferno porque Saul, a partir daquele dia, começou a olhar com inveja e aí ele não via mais, não conseguia mais ver Davi como Davi de fato era, um homem de Deus e que fez de tudo para servir Saul. Era um homem que cooperava com Saul, que ajudava Saul, mas por conta da inveja, ele não conseguia mais enxergar as coisas corretamente. Isso aconteceu também com o salmista. A inveja fez com que ele não olhasse, fez com que Saul não olhasse corretamente Davi, não enxergasse mais o que Davi de fato era, um bom homem. A inveja também afetou o discernimento do salmista no Salmo 73. No verso 22, ele diz que agiu como irracional. A inveja faz isso. Ela faz isso. Ela faz com que você não consiga enxergar as coisas. Por exemplo, tem uma pessoa que ela faz o serviço dela muito bem feito.
E o que você deveria fazer? Se humilhar e aprender com ela. Mas a inveja, ela te cega. O cara é fera naquilo que faz, você consegue. É tipo assim, o cara é o Pelé daquilo que ele faz. Você começa a realmente achar que ele é um perna de pau. Um perna de pau. Um perna de pau. Eu acho que isso acontece... Vamos dar um exemplo? Eu acho que isso acontece muito com o Neymar, no nosso país. Eu acho que as pessoas têm muita inveja. Pastor, você não acha que ele é... Eu acho que ele tem um monte de defeitos. Um monte de defeitos, um monte mesmo. Eu acho que talvez justamente por isso as pessoas fiquem um pouco com raiva e tal. Mas no fundo sempre tem essa questão da inveja. O cara é rico, o cara tem isso, tem aquilo, outro. E o pior, né? Pô, o cara é ímpio e tem... Não é isso que muitos dizem? É o que está acontecendo aqui com o salmista. E aí, tá, o cara pode ser, ele pode ser o pior de todos. Isso não anula o futebol. Estou analisando o futebol dele aqui, o futebol. E muitos não conseguem, por conta da inveja. Por conta da inveja. Vou citar outro exemplo, o Cristiano Ronaldo. Tem aquele ar marrento. Tá, e eu não estou analisando, então, o caráter dele, o futebol. Mas porque sente inveja, aí a pessoa não consegue analisar o futebol do cara. Eu estou citando aqui só como exemplo, tá? Estou preocupado com a sua vida, não com o futebol. Mas é isso, a inveja afeta o seu discernimento. Uma amiga, uma pessoa na igreja, pastor, pessoas sentem inveja às vezes do pastor e não conseguem olhar com bons olhos mais. E aí não enxergam mais nada que presta. É terrível, a inveja é terrível. E a inveja também faz com que você seja pedra de tropeço na vida dos outros. No verso 15, ele diz, o Salmo 73. Vamos voltar. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Por conta da inveja, ele estava amargurado e estava querendo falar coisas ruins, falando um monte de besteira. E isso iria levar seus compatriotas, seus irmãos, à queda. Tá vendo? Quanta gente amargurada, quantas pessoas que acabam... Tudo elas diminuem os outros e acabam levando as pessoas para a queda. Um pastor, todos os pastores têm defeitos, todos nós temos. Mas aí, os invejosos, eles pegam apenas o defeito de um homem de Deus, só que com uma lupa, e aumenta. E aí, ele não está nem aí, que ele está dizendo que ninguém presta mais, e isso no final é simplesmente por inveja. E está levando muitas pessoas a caírem da fé. É inegável que tem falso pastor? Pelo amor de Deus, com certeza. Mas há homens de Deus. Ah, sim. Há homens de Deus por aí. Há bastante homem de Deus por aí. Mas o invejoso, ele não consegue. Por quê? Ele não consegue dizer, puxa, aquele é homem de Deus. Porque o único homem de Deus é ele, o único que presta é ele. Isso é terrível. Isso é terrível. Gente, eu estou falando isso porque aqui, como ele sentiu inveja e ficou calado, né? Eu também. Eu lembro, quando era mais novo, quando comecei a trabalhar na igreja, e os defeitos dos pastores mais velhos, eu só vi os defeitos. E no final, isso era assim, era a arrogância, porque a inveja é inseparável da arrogância. Era só um sentimento arrogante para, no final, criticar todo mundo e parecer que apenas eu prestava. Eu não estou dizendo que a crítica não faça parte da pregação. Faz parte, você vê Jesus aqui. O que eu estou dizendo era que a inveja fazia com que eu não enxergasse as coisas da maneira correta. Eu só enxergasse os defeitos. Então, tem cada coisa absurda que a gente vê por aí tem que ser criticado. Mas às vezes hoje, por exemplo, às vezes eu vejo um homem de Deus, ele dá uma tropeçadinha aqui, e eu penso, poxa, eu também não tropeço? Às vezes não falo coisas que... Mas eu olho e falo, poxa, mas ele é um homem de Deus. Esses dias mesmo, um pastor que eu gosto demais, ele fala uma besteira tão grande em relação à esquerda. Eu não fiz um vídeo, vou fazer um vídeo aqui, tal, esse cara é um pilantra, ou então aqui ele errou. Não, preferi não fazer. Por quê? Só falei do assunto, mas porque eu acho que é um homem de Deus. Agora, esses caras que são falsos profetas mesmo, aí faço vídeos mesmo, dou o nome, falo, fiquem longe. Agora, em relação ao homem de Deus, me esforço para ter uma atitude benigna, misericordiosa, em relação aos irmãos da minha igreja, em relação à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é verdadeira, né? Não as falsas. Enfim, ter misericórdia, mas a inveja faz com que você se torne ácido, extremamente crítico. Isso não é de Deus. Os fariseus eram assim.
A inveja, então, te destrói, é podridão dos ossos, te deixa amargo, afeta o seu discernimento, você não consegue enxergar as coisas corretamente, não consegue enxergar as pessoas, ninguém presta mais por conta da inveja. Que Deus nos dê graça. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos dê graça para que possamos lidar com a inveja, este sentimento tão terrível, este pecado tão terrível, que muitas vezes nós não notamos. Oramos a Ti, tem misericórdia de nós, ajude-nos, ó Pai, ajude-nos, ó Senhor, sê conosco, que o Teu Espírito Santo renove-nos a cada manhã e nos liberte dessa praga a cada dia. Dá-nos um coração grato e submisso a Ti, em nome de Jesus. Amém? Lembrando, meus cursos estão em promoção, aproveitem, o link está aqui na descrição. Deus abençoe, até o próximo vídeo.